confrades, sejam bem-vindos à sala virtual da Academia Sergipana de Medicina. Sonhe com o que você quiser. Vá para onde você queira ir. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. Com esse trecho de um poema de Clarice Lispector, que o Brasil celebra neste mês o seu centenário de nascimento, apresento a todos boa noite. Eu sou Lúcio Prado Dias, titular da cadeira 19 e secretário-geral da Academia Sergipana de Medicina. Com muita alegria e satisfação, terei a honra de conduzir esta solenidade, que celebra o 26º aniversário de fundação do nosso sodalício. Inicialmente, transmito aos presentes os votos de boas-vindas e agradecimentos pelas honrosas participações, cujos nomes citarei mais adiante. Gostaria de comunicar que, por problemas de ordem superior e de fórum particular, o nosso presidente, o acadêmico Roberto César Pereira do Prado, não estará presente como gostaria a esta solenidade. E, dessa forma, passamos o comando da sessão para o acadêmico José Hamilton Maciel Silva, nosso vice-presidente, ex-presidente da Academia e da Federação Brasileira de Academias de Medicina, para proceder à abertura oficial da sessão. Com a palavra, o doutor Hamilton Maciel. Eu peço que ele ligue o microfone para fazer a abertura desta sessão. É com muita honra que declaro aberta essa sessão de hoje, uma sessão honrosa, justificando, como já foi dito, a ausência do nosso presidente. A nossa Academia Sergipana de Medicina está em festa por completar 26 anos. Portanto, ela alcança a sua maioridade. E, num gesto bastante significativo, não poderíamos deixar passar com uma comemoração realmente efetiva, trazendo para nossa conversa uma figura bastante conhecida e respeitada, o Dr. Álvaro Avezum, de São Paulo, que nos brindará com uma brilhante palestra sobre espiritualidade e saúde cardiovascular. Eu quero cumprimentar todos os meus confrades de Sergipe, os confrades da Bahia, de Pernambuco e todos aqueles que estão aqui presentes. Estamos em festa e declaro, portanto, aberta essa sessão solene. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Zé Hamilton. Como nós fazemos de costume, gostaria que todos agora participassem dessa homenagem à nossa pátria com o hino nacional brasileiro, que eu peço a todos que permaneçam como estão. Em função da pandemia, podemos manter dessa forma uma posição de respeito. Então, para todos, o hino nacional brasileiro. Nas margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em o seio a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil.
sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas por trazer a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, lavrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os serpes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas que trazem a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Meus amigos, eu gostaria de dar boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube da Academia Sergipana de Medicina. Esse programa está sendo transmitido ao vivo, a partir da plataforma Zoom, e todos aqueles que estejam sintonizados no canal da Academia poderão acompanhar essa sessão. A Academia Sergipana de Medicina tornou-se realidade em 9 de dezembro de 1994, em sessão solene realizada no auditório da Sociedade Médica de Sergipe, coordenada pelo médico Gileno Lima. Coube ao doutor José Leite Primo elaborar a ata de fundação. A primeira diretoria da entidade teve o comando do acadêmico Cleovan Sostre Pereira de Aguiar e foram empossados os 26 médicos fundadores nas respectivas cadeiras. Nessa sessão de fundação, fizeram-se presentes, além de autoridades, médicos e convidados, ilustres representantes da Academia de Medicina da Bahia, como o acadêmico Geraldo Milton da Silveira, seu presidente à época, o acadêmico Tomás Cruz, a acadêmica Maria Tereza Pacheco, o acadêmico Alberto Serravalle e o professor José Queiroz. Uma noite maravilhosa de confraternização entre as academias de Sergipe e da Bahia, que aconteceu naquela data. O doutor Cleovan Sostre comandou a entidade dos anos de 95 e 96, quando foi sucedido pelo acadêmico José Hamilton Maciel Silva, que, por sua vez, presidiu o sodalício até 1999, quando passou o bastão para mim, concluindo o meu mandato em 2001. Foi na nossa gestão que a Academia Sergipana de Medicina passou a integrar a Federação Brasileira de Academias de Medicina. Fui substituído pelo acadêmico Ider Gugel, que foi presidente de 2001 a 2003. Nas comemorações dos 10 anos de fundação, em 2004, presidia o sodalício o acadêmico Eduardo Garcia, e uma sessão foi realizada com a presença, mais uma vez, dos imortais da Academia de Medicina da Bahia, liderados pelo Dr. Tomás Cruz, presidente da Academia de Medicina da Bahia, e da FEBAM, liderados pelo Dr. Valdenir de Bragança. O acadêmico Eduardo Garcia foi sucedido em 2006 pela acadêmica Débora Pimentel, que se tornou a primeira mulher a presidir a entidade. Em 2008, ela foi reconduzida para o segundo mandato,
concluído em 2010. Na sua administração, foi lançado o Dicionário Bibliográfico de Médicos de Sergipe. A partir de 14 de abril de 2010, o acadêmico Fedro Portugal passou a presidir o sodalício, encerrando seu mandato em 2012, sendo reeleito para mais um mandato. Uma das grandes ações desse período, entre outras, foi promover a reativação da Sobrame Sergipe, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, que se encontrava inativa há alguns anos, com a presença do nosso querido confrade Luiz Barreto. Depois de Fedro Portugal, comandou o sodalício o acadêmico Paulo Amado Oliveira, de 2014 a 2018, em 2 mandatos. Nesse período, a academia avançou em parcerias estratégicas com a Academia Sergipana de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e a Associação Sergipana de Imprensa. Um fato marcante da sua administração foi a aquisição, através de cessão de uso, pelo governo de Sergipe, do histórico prédio do Instituto Parreiras Horta. Seu sucessor foi o neurologista Roberto César Pereira do Prado, eleito e empossado em 2018 e reeleito neste ano para o 2º mandato, que se estenderá até 2022, na primeira eleição virtual ocorrida na história da academia, por conta da pandemia do coronavírus, que impossibilitou a realização de sessões presenciais. No ano de 2019, a academia celebrou o seu jubileu de prata de fundação, com a realização de uma sessão histórica e o lançamento do selo comemorativo aos 25 anos pela Empresa Brasileira de Correios, e em 2020 criou a Comenda Acadêmico Gileno da Silveira Lima. Essa é a nossa história, de 1994 até os dias atuais, passada para os senhores de forma sintética e que deverá permanecer sempre viva na memória de seus integrantes e da sociedade sergipana. Eu gostaria de registrar a presença agora, protocolarmente, do vice-presidente da Academia Sergipana de Medicina, Dr. Zé Hamilton Maciel, neste ato representando o Dr. Roberto César Pereira do Prado, do presidente da Sociedade Médica de Sergipe, Dr. Esmone Ramos, do presidente da Academia Sergipana de Educação, acadêmico Jorge Carvalho, neste ato, representado pelo acadêmico Paulo Amado Oliveira, do presidente da Academia Brasileira Rotária de Letras, o Dr. Geraldo Leite, o presidente da Academia de Medicina da Bahia, acadêmico Antônio Carlos Vieira Lopes, o secretário-geral da Academia Pernambucana de Medicina, o acadêmico Luiz Barreto, entre outros convidados, os nossos confrades da Academia de Medicina, Academia de Letras, Academia de Educação, colegas médicos, convidados e todos aqueles que nos assistem pelo YouTube. Então, é uma honra tê-los aqui nessa sessão. A partir de agora, nós passamos a palavra à nossa confreira Geodete Batista, que fará para todos nós a apresentação do conferencista desta noite. Boa noite. Como secretária adjunta da atual gestão da Academia Sergipana de Medicina, sinto-me honrada em poder apresentar aos queridos, as queridas confreiras e confrades e os demais confrades das demais academias, o nosso palestrante da noite. Como cardiologista, nós temos o Dr. Álvaro Avezum como uma referência na medicina humanizada, a medicina atual, a busca pelo entendimento da espiritualidade ligada à medicina. E nós teremos o privilégio, nesta noite, de ouvi-lo falar, e muito bem, sobre a conexão espiritualidade e saúde cardiovascular, entendendo também que essa saúde ela se estende às demais especialidades. Bem, rapidamente, nós vamos fazer a introdução do Dr. Álvaro. Ele tem uma biografia extensa. Pelo que eu li, o Dr. Álvaro é mineiro, Ele foi graduado em medicina pela Universidade do Triângulo Mineiro, pelo que eu li da biografia dele. Mas, enfim, o que de relevante e muito importante que nós gostaríamos de citar na biografia do Dr. Álvaro.
Ele é o diretor do Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. É professor livre docente do Departamento de Cardiopneumologia da Universidade de São Paulo. É um pesquisador associado internacional do Population Health Research Institute, McMaster University, do Canadá. É membro da diretoria da Federação Mundial de Cardiologia. Atualmente, é diretor científico do recém-criado Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E foi o introdutor da medicina baseada em evidências no Brasil em 1995, quando retornou do Canadá. É com imenso prazer que nós vamos ouvi-lo. Temos a honra de tê-lo conosco esta noite. Seja bem-vindo, doutor Álvaro, e fique à vontade. Muito obrigado, doutora Geodete Santos Batista, na pessoa da qual eu cumprimento todos os amigos, todos os profissionais da Academia Sergipana de Medicina, da Academia Baiana de Medicina e da Academia Pernambucana de Medicina. Sinto-me honrado de ter sido convidado por vocês para participar desta solenidade que celebra os 26 anos da Academia Sergipana de Medicina, né? Que todos nós sabemos que essa palavra academia, como um local para discutir, veicular conhecimento, já tem 2.404 anos, né? Com Platão nos arredores de Atenas. Então, é um privilégio que vocês estão me concedendo de, nessa data, com um simbolismo muito relevante, que tem a dedicação de vocês, que tem a construção de vocês, com esse metal precioso que é o conhecimento, dentro de uma melhoria da nossa qualidade assistencial, como eu penso, para que o benefício atinja a população. Então, muitíssimo obrigado, doutora Geodete Santos Batista, doutor Lúcio Prado Dias e o excelentíssimo professor doutor Hamilton Maciel, e cumprimento todos novamente por meio deles. Um pequeno reparo, eu sou paulista, mas estudei em Minas Gerais, porque eu sou do interior de São Paulo, e a cidade de São Joaquim da Barra, que é a mesma cidade do Rolando Bodrinha, Ana Maria Braga, eu sou dessa cidade, que é São Paulo, mas muito próxima do Triângulo Mineiro, onde eu tive a minha graduação médica e depois vim para São Paulo fazer a residência em cardiologia e aqui permaneci. O nosso assunto é um assunto que ele gera muitas dúvidas, porque quando falamos em espiritualidade, de maneira desavisada, muitos já associam com religião ou muitas vezes com religiosidade. E tem perguntas naturais. Isso é ciência? Isso é da alçada da medicina? E dentro dessa linha, 8 anos atrás, nós propusemos na Sociedade Brasileira de Cardiologia, dentro do nosso congresso, uma mesa redonda sobre espiritualidade. E, claro, que é natural ter alguma reserva no início, mas como foi dito muito bem pela doutora Celi, os nossos eventos são sempre muito bem frequentados. E, a partir daí, criamos um grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular, na mesma sociedade, e há um mês, depois de 8 anos de existência, nós temos hoje um departamento de espiritualidade e medicina cardiovascular na Sociedade Brasileira de Cardiologia, a qual, o ano passado, publicou a primeira diretriz no mundo que discute espiritualidade em cardiologia, com níveis de evidências e graus de recomendações. A pergunta natural é: o que uma pessoa que trouxe medicina baseada em evidências para o Brasil, e trabalho, obviamente, a minha prática clínica é baseada em evidências, para discutir, eventualmente, espiritualidade? Qual seria a ligação entre espiritualidade, ciência e saúde cardiovascular? Eu vou, então, compartilhar com vocês os meus slides para que a gente possa, nos próximos 30 minutos, discutirmos tudo que é relativo à espiritualidade e medicina cardiovascular. Só estou tentando, como sempre, né,
compartilhar os dados. Eles deveriam aparecer aqui. Ainda não apareceu. Só peço um pouco de paciência. Já está aqui. Eu só peço, doutora Giodete, só para confirmar se o primeiro slide já aparece. Aparece? Sim, já está aparecendo, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Então, na nossa jornada para discutirmos com vocês espiritualidade e saúde cardiovascular, não há nenhum conflito de interesse a ser declarado referente a esta apresentação. Vamos olhar um pouco alguns comentários relacionados ao tema por pessoas altamente influentes na nossa história. Stephen Hawking, cientista inglês famoso, tem uma frase muito importante, que Deus não existe. Depois temos uma outra frase de Jonathan Sacks, rabino inglês, dizendo que a ciência que tenta se passar por religião é tão perniciosa quanto a religião que tenta se passar por ciência. Einstein, mais no final de sua vida, disse que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. E Max Planck, físico alemão, também prêmio Nobel, disse que para os crentes Deus está no princípio das coisas, para os cientistas no final de toda a reflexão. São frases fortes de pessoas com muito conhecimento e influência, mas o que nós queremos é buscar qual a evidência científica dentro da área médica da espiritualidade. Mas primeiro, nós precisamos trazer algumas feridas narcísicas da humanidade que contrariaram a visão presente e, portanto, houve uma proposta de um novo modelo em função do modelo, naquele momento considerado atual, não ter todas as respostas de maneira satisfatória. Claro que existem outras feridas narcísicas da humanidade. Uma delas, Galileu, com a visão heliocêntrica, contrariando a visão geocêntrica, aquela visão dos terraplanistas que tinham na época. Darwin, com a teoria evolucionista, trazendo uma visão que não agradava o pensamento vigente e que se solidificou e assumiu um terreno muito sólido. Depois nós temos Freud, com a discussão e a revelação que o inconsciente, do ponto de vista de ação, é aquele invisível poderoso, ele sobrepõe ao consciente. E eu trago, esta é uma colocação minha, a espiritualidade, e nesse aspecto, discutindo consciência, ou se preferirem como sinônimo mente, e aqueles que preferirem como sinônimo espírito, norteando o binômio adoecimento e saúde. Vejamos de uma maneira, como cardiologistas, o que não é muito comum na nossa pesquisa. A nossa pesquisa, em geral, é uma pesquisa quantitativa. Nós mostramos determinadas intervenções que influenciam a sobrevida livre de eventos. Esta é uma pesquisa quantitativa. Menos frequente na nossa área, a pesquisa qualitativa traz muitas informações valiosas. Este trabalho pequeno, mas altamente informativo, da Universidade McGill, de 10 anos atrás, ele avaliou 51 pacientes pós-infarto, e essas entrevistas, elas são estruturadas de tal maneira que permite-se uma conclusão tirando a média das respostas, das narrativas destes pacientes. E a análise dos pacientes pós-infarto, de maneira muito aberta, de maneira livre, trouxe o seguinte resultado, que os pacientes pós-infarto viam o seu próprio coração, percebiam o seu próprio coração como um receptáculo que continha acúmulo das provações da vida, das emoções negativas e de traumas familiares. E os pacientes tentavam associar estes problemas de traumas e emoções negativas como sendo a causa direta do infarto do miocárdio. Vejam que todas as vezes que os pacientes trazem informações na sua própria linguagem, com toda a riqueza de símbolos,
o médico que quer investigar algo novo para, quem sabe, mudarmos para melhor o modelo que explica o adoecimento cardiovascular, ele deve prestar atenção em tudo isso. Aqui nós temos também, eu só estou tentando passar o slide, que ele não foi para frente. Alguma coisa travou o slide. Desculpem, ele não está indo. Agora foi. Temos esse caso clínico também, fora do habitual. Dados reais, mas com uma resultante que não é o nosso habitual da prática clínica. Uma paciente, uma médica de 48 anos, sem fatores de risco detectáveis para doença arterial coronária, depois de uma separação litigiosa do esposo, ela passou a apresentar dor precordial característica. Pela cinecoronariografia, mostrava 2 lesões coronárias importantes, né, clinicamente importantes, em artéria descendente anterior e coronária direita, e foi submetida a implante de 2 stents com sucesso em ambas as coronárias. Ela relatava, na época da intervenção coronária percutânea, a convivência com ódio extremo do ex-esposo e com pensamentos de vingança. Poucos meses após as intervenções, voltou a ter dor precordial. Na avaliação, a cinecoronariografia revelava trombose intra-stent, que foi novamente submetida a procedimento percutâneo. E a partir de uma conversa com uma amiga, essa amiga, de maneira despretensiosa, alertou-a sobre o mal que essa condição comportamental estava lhe causando. E era necessário, segundo a paciente, reprogramar os sentimentos ou enfrentamento da situação desfavorável. E, por decisão própria, optou por perdoar o agente causador desta condição mental, e a partir daí ela passou a evoluir assintomática, sem necessidade de nova intervenção coronária percutânea. Estamos comprovando algo? Não. Nós estamos apenas atentos à possibilidade de outros fatores que podem estar associados ao adoecimento cardiovascular. Se nós pensarmos no modelo que explica o nosso adoecimento cardiovascular e, de alguma maneira, câncer também, é o modelo da transição epidemiológica ou o modelo da má adaptação à vida na sociedade atual. Então, no início, nós temos uma redução da mortalidade por melhora em vacina e também em condições sanitárias, aumenta-se a expectativa de vida, mas quando o indivíduo sai da zona rural, vem para a cidade, ou de uma cidade de menor porte para uma cidade de maior porte, nós temos alteração do nosso perfil de risco cardiovascular. Por quê? Aumenta-se as taxas de tabagismo, sedentarismo, mudança na alimentação e forte carga estressora, aumento da prevalência de depressão e enfrentamento negativo de situações adversas que nós já vamos comentar. Isto faz com que o corpo responda com respostas metabólicas que gradativamente se associam à obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes, e com o passar do tempo nós temos a eclosão da doença cardiovascular e também do câncer. Quando nós conduzimos o estudo InterHeart, um estudo altamente citado, que nós publicamos 16 anos atrás, envolvendo 52 países, mostrando que 90% do risco atribuível ao infarto é decorrente de fatores facilmente identificáveis e modificáveis. Estresse e depressão, aqui caracterizado como psicossocial, teve o risco atribuível da população em 33%. Significa o quê? Eliminar ou gerenciar estresse e depressão permitiria redução de 33% no total de casos de infarto no mundo. Mas nós avaliamos no Brasil. O principal fator de risco associado ao infarto no Brasil foi a dislipidemia. 57%, nós preveniríamos 57% do total de infartos, normalizando o perfil lipídico no Brasil. O segundo, obesidade abdominal, 51%. Mas o terceiro, quarto e quinto é quase que um empate técnico.
temos tabagismo, hipertensão e estresse, 44%. O estresse, no Brasil, foi o fator de maior impacto em relação aos outros países. Então, tem algo que nós precisamos não só investigar, como levarmos em consideração na sociedade brasileira. Quando olhamos acidente vascular cerebral por meio do Interstroke, novamente, 91% do risco de AVC está associado com 10 fatores de risco. De novo, modificáveis e facilmente identificáveis. Estresse e depressão, novamente representado por fator psicossocial, tem um risco atribuível de 17%, menos impactante que no infarto, mas ainda assim substancialmente associado com o risco de AVC. Portanto, estresse e depressão não é algo adjacente. Ele está situado com a mesma importância de hipertensão, tabagismo, diabetes ou dislipidemia. Deve ser levado em consideração. Mas vamos definir um pouco para que o nosso entendimento seja satisfatório. Quando falamos em religião, nós podemos, de maneira sucinta, definir como um sistema organizado de crenças, práticas e símbolos destinados a facilitar a proximidade com o transcendental ou divino. Religiosidade é o quanto um indivíduo que tem uma filiação religiosa segue e pratica esta religião, que pode ser organizacional, frequência a um templo religioso, ou não organizacional, que depende de leitura pertinente ou programas de rádio, televisão, ou mesmo por meio de streaming. Só que nós não estamos falando nem de religião e nem de religiosidade. Nós estamos falando de espiritualidade. E eu trago duas definições. Primeiro, na parte inferior, na metade inferior do slide, a definição da doutora Cristina Puchalski, que trabalha com cuidados paliativos na América do Norte. E a definição que ela traz é que espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade. Só por isso nós vemos que toda a humanidade tem como ser avaliada na espiritualidade, independente de crença religiosa, de etnia ou de região geográfica. Mas ela vai um pouco além. É um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade pelo qual as pessoas buscam significado, propósito, transcendência na sua vida, envolvendo o relacionamento consigo, com a família ou com os outros. O Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, do qual atualmente eu sou diretor científico, nós temos essa definição já publicada. Claro que é uma definição que congrega e tenta trazer um amálgama das várias definições existentes, mas levando-se em consideração abrangência, capilaridade e inclusividade, para que todos os 7,8 bilhões de pessoas do planeta possam ser avaliáveis dentro da espiritualidade. E essa definição traz o seguinte conceito: é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos, atitudes nas circunstâncias de vida de relacionamento intra e interpessoal. Mas nós acrescentamos passível de observação e de mensuração. Portanto, temos como objetivar metodologicamente espiritualidade. Aqui é uma proposta para nós entendermos o seguinte: dentro do processo de adoecimento, se nós considerarmos valores positivos, podemos chamar também de virtudes, de maneira sintetizada, perdão, altruísmo, gratidão, mas nós temos também valores que nós chamaríamos de negativos, como falta de perdão, vingança, remorso, ressentimento. Isto, o indivíduo consigo mesmo, como ele enfrenta a vida com estes valores positivos ou negativos. Como acontece a interação social por meio deste enfrentamento? Ele vai ter, e a literatura é rica em mostrar alterações imunes, inflamatórias,
trombóticas, endócrinas e autonômicas. Isto associa-se com a função cardiovascular melhorada ou não, dependendo do enfrentamento ser positivo e negativo. E depois vem a ocorrência com o tempo da doença cardiovascular. Portanto, essa hipótese já tem dados mecanísticos, dados epidemiológicos e algo de estudos clínicos randomizados, fornecendo evidências razoáveis para entendermos melhor espiritualidade e saúde cardiovascular. O Dr. Koenig, da Universidade Duke, nos Estados Unidos, ele tem uma revisão muito interessante sobre o assunto espiritualidade e religiosidade, porque existem escalas que avaliam tanto espiritualidade como avaliam religiosidade. E nesta revisão, ele mostra que quanto maior a espiritualidade, quanto maior a religiosidade, melhor o controle pressórico, melhor a função cardiovascular, menor a ocorrência de doença arterial coronária e vamos no final, no último item desse slide, maior longevidade. Quanto maior a religiosidade, quanto maior a espiritualidade, maior a sobrevida do indivíduo. Esta é a revisão sistemática, à esquerda, benefício favorecendo espiritualidade e religiosidade, à direita, não favorecendo. O que nós podemos dizer é que tanto espiritualidade como religiosidade na população sadia, sem doença conhecida, mostra a redução de mortalidade por todas as causas em 16% com significância estatística. Então, este é o dado que sugere que nós temos que aprofundar mais ainda neste entendimento por que adoecemos e muitas vezes como evitamos este adoecimento. Quando avaliamos religiosidade organizacional por meio do estudo das enfermeiras norte-americanas, mais de 70 mil enfermeiros seguidos por décadas, e nós temos aqui uma avaliação publicada no JAMA em 2016, mostrando aqui na cor escura, um azul escuro, pacientes que não tinham religiosidade organizacional, ou seja, nunca tinham uma frequência a um templo religioso. Em laranja, nós tínhamos indivíduos que tinham frequência de pelo menos uma vez por semana. Aqueles que tinham frequência religiosa ao templo religioso mostravam redução de mortalidade em 33%, com significância estatística, mortalidade por todas as causas, como também redução em suicídio e, mais ainda, redução de 27%, é o que falta para na morte cardiovascular e redução de 21% na morte por câncer. Volto a dizer, análise ajustada para todos os outros fatores, estresse, depressão, tabagismo, atividade física, enfim, análise chamada multivariada, ajustada por todos os fatores, persistiu o efeito da religiosidade na redução de mortalidade. É a simples frequência ou é algo que acontece com o indivíduo no enfrentamento positivo ou negativo das circunstâncias de vida por meio da espiritualidade ou por meio da religiosidade que traria esse aumento de sobrevida? Tem instrumentos para avaliação? Inúmeros. Apenas para citar alguns exemplos, podemos avaliar estresse, depressão, ansiedade, risco psicossocial, qualidade de vida, bem-estar psicológico, propósito de vida, gratidão, disposição ao perdão. São escalas que tornam objetivo algo subjetivo. E são muitas delas já validadas dentro do Brasil. Um exemplo para vocês, né, desse estudo epidemiológico, um estudo observacional, um estudo de corte prospectivo chamado MESA, que avaliou quase 6 mil indivíduos seguidos por 12 anos e numa análise multivariada, bem ajustada, o indivíduo que tinha o traço de raiva mostrou uma associação de 50% a mais de risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então, além de carboidrato, além de obesidade abdominal, além de sedentarismo, temos raiva associando-se à ocorrência de diabetes. A mesma disposição ou prontidão para a raiva, em outro estudo de corte prospectivo,
que seguiu mais de 13 mil pacientes durante 18 anos e meio, mostrou que a disposição, a prontidão para a raiva aumentava a ocorrência do risco de insuficiência cardíaca em 44%. Então, nós não podemos negar que tem outros fatores que podem estar associados ao adoecimento cardiovascular. Vamos para uma outra área que é importante para todos nós, que é a questão do perdão. Quando falamos em perdão, e sem questão ética, religiosa ou humanística, vamos dentro do que inicialmente a psicologia define e absolutamente pode ser trazido para a área médica. Dentro da definição de perdão, dentro da psicologia, e para ter uma mensuração científica, é considerado o perdão uma atitude moral na qual a pessoa considera abdicar do desejo de ressentimento, de julgamento negativo, de desejo de vingança com aquele que a ofendeu injustamente. E, não para por aí, ao mesmo tempo, nutrir sentimentos imerecidos de compaixão. Então, esta é a definição de perdão. Alguém pode dizer, mas teria outra definição? Tem, mas não é definição de perdão. Primeiro, perdão condicional é quando o indivíduo coloca condições. Então, ele aceita perdoar, desde que haja uma condição. Ele mantém o ressentimento. Ele mantém a ruminação. Então, não é perdão. Existe o perdão decisional. A pessoa decide perdoar, mas, como é uma jornada, o ressentimento e a ruminação continuam. Portanto, não é esse que nós estamos discutindo. Mas o verdadeiro perdão, perdão emocional, ele envolve a mudança na emoção, na motivação em relação ao transgressor, onde há troca de emoções negativas, de ressentimento, de irritação, ruminação, ódio, desejo de vingança, por emoções positivas. Como leva mais tempo, é uma jornada. Tem escalas que avaliam perdão? Tem. Uma delas, o chamado traço de perdão, que é a tendência para perdoar. São 4 afirmativas, onde a pessoa responde de 1 a 5. 1, discordo completamente. Pode ser 2, 3, 4 e 5. Concordo completamente. Uma das frases, eu costumo superar rapidamente quando alguém machuca meus sentimentos. De 1 a 5, todos nós podemos responder mentalmente. A segunda, se alguém me magoa, frequentemente penso muito sobre isso depois. De 1 a 5. Terceira afirmativa, eu tenho tendência a abrigar ressentimentos. 1 a 5 para todos nós. E quarta afirmativa, quando as pessoas me enganam, minha abordagem é apenas perdoar e esquecer. 1 a 5 novamente. Esta é uma maneira objetiva de avaliar disposição ao perdão. Tem um estudo randomizado que separou 2 grupos, onde um grupo, todos com doença arterial coronária, e avaliou durante um período de 10 semanas para que os indivíduos aprendessem a perdoar. Então, é um treinamento para aprender a perdoar. Aqueles que foram randomizados para a estratégia baseada em perdão, ao final de 10 semanas de segmento, mostraram menor extensão da isquemia miocárdica do que aqueles que não passaram pela intervenção. Então, isso merece confirmação em estudos maiores? Com certeza, mas mostra que talvez a modulação da isquemia miocárdica dentro da doença arterial coronária pode seguir uma outra via que não aquela que nós habitualmente estamos utilizando do conhecimento vigente. Existe também uma escala chamada disposição para o perdão, disposição para perdoar. A minha esposa é psicanalista, a doutora Suzana Vezum. Eu orientei essa tese de mestrado dela, que ela terminou, que avaliou escala de disposição para perdoar num estudo caso-controle para avaliar a associação com infarto agudo do miocárdio. São 12 situações cotidianas onde as respostas são escalonadas de 0 a 6, portanto, 7 alternativas. No final, esse estudo sugere que falta de disposição para perdoar
pode ser um marcador de risco para infarto agudo do miocárdio. Merece confirmação no estudo caso-controle maior, para que, ao invés de marcador, seja configurado um preditor independente, um fator de risco associado com infarto. Religiosidade não esteve associado com o risco de infarto. E espiritualidade, quanto menor, maior era o risco associado com infarto. Portanto, tem algo a mais para investigarmos. Em 2014, nós consideramos na diretriz de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia vários itens de qualidade de vida, e um deles nós discutimos apenas como texto sobre o perdão, que poderia trazer uma maior ou uma homeostase favorável com relação ao aspecto emocional, cognitivo, fisiológico, psicológico e espiritual. Mas não fomos além disso. Eu já vou trazer a diretriz atual. Um dos amigos nossos do DENCA, o Dr. Emílio Moriguchi, de Porto Alegre, ele trouxe esse conceito já publicado, chamado Ikigai, que de maneira resumida simplifica e sintetiza a razão para existirmos. Então, o propósito de vida dentro do Japão é chamado de Ikigai, que coloca várias dimensões do ser humano para tentar entender a razão para existir. E nessa análise de mais de 40 mil indivíduos seguidos por 7 anos, em vermelho, quem tinha maior senso de propósito de vida, em azul, incerteza quanto ao propósito de vida, e em laranja, pontilhado, sem senso de propósito de vida, mostrando que a probabilidade de sobrevida foi maior quanto maior foi o propósito de vida. Então, algo a mais publicado, né, em 2 revistas, uma delas o Jack, para nós avaliarmos. Isso é no Japão. E no mundo ocidental? Temos a mesma informação publicada no JAMA, mostrando que adultos com mais de 50 anos, quanto maior o propósito de vida, temos escalas e questionários para validar propósito de vida, maior a sobrevida. Então, não apenas obesidade, diabetes e hipertensão, nós passaremos a avaliar também espiritualidade, gratidão, disposição ao perdão, propósito de vida, como fatores potencialmente associados à ocorrência de eventos, inclusive associados à sobrevida ou mortalidade, se preferirem. Dentro das escolas médicas, nos Estados Unidos, nós temos quase 90% das escolas médicas têm a disciplina formal saúde e espiritualidade. Por quê? Por uma demanda da população. No Brasil, isso não chega a 10% das escolas médicas com uma disciplina formal de saúde e espiritualidade. Este trabalho, publicado há 7 anos, avaliou espiritualidade em estudantes de medicina no Brasil. Nós temos aqui 12 escolas médicas. Vejam, então, o resultado. A filiação religiosa, eu vou sintetizar, sem religião e sem crença em Deus, 8%. Sem religião, acreditando em Deus, 1/4 do total. Católicos, 1/3, protestantes, 8%, espíritas, 13%, outras denominações, 10%. Religiosidade organizacional, pelo menos uma vez por semana. Nós temos aqui uma quantidade de 18%. Menos de uma vez por semana, até mais de uma vez ao ano, 45%. A não organizacional, que significa leitura ou assistir a algum programa, diária ou mais do que uma vez ao dia, 1/3. Apenas para tirarmos uma fotografia do nosso estudante de medicina. Ainda nesta linha, eu estou tentando passar o slide agora, não seguiu. Deixa eu tentar um pouco mais. Eu peço só a paciência de vocês, que não seguiu. Parou um pouquinho o slide. Continuo tentando. Conseguiu. Perguntou-se também crença em Deus. Sim, 84%. Em vida após a morte, 2/3 do total. Que o corpo era constituído por corpo e alma, 79%. E crença em reencarnação, 37%. Estudantes de medicina como um todo. E para finalizar, nessa avaliação, foi perguntado nesse estudo quais as barreiras que desencorajavam esse estudante
de discutir espiritualidade ou religiosidade com os pacientes. 1/3, falta de conhecimento. 1/3, falta de treinamento. Falta de tempo, 28%. Desconforto com o assunto, 20%. Medo de impor alguma crença religiosa, 48%. Não achar que isso é tópico relevante para o tratamento médico, 8%. Não é minha função, não é meu trabalho, 10%. Medo de ofender o paciente, aproximadamente 1/3, e desaprovação dos meus pares, em torno de 6%. Existe também, e próximo da nossa apresentação final, uma pessoa, né, o Dr. Tyler Vanderwill, da Harvard, é um bioestatístico titular da Universidade de Harvard, que ele trouxe, numa publicação do JAMA há 3 anos, a questão de ciência, espiritualidade e saúde, e sugerindo que deve ter um foco mais claro, mais explícito na espiritualidade, que, em geral, é considerado a parte do mundo da medicina moderna. E, nessa questão, ele pensa em ampliarmos a avaliação de benefícios para a população, não apenas sobrevida, não apenas qualidade de vida, não apenas custo-efetividade, que é o impacto econômico, mas nós também incluirmos aspectos da espiritualidade que ele chama, essa é uma definição para ele, de florescimento. E as medidas de florescimento que ele traz envolvem alegria e satisfação com a vida, saúde mental e física, propósito e significado na vida, virtudes e características e relacionamento social. O que nós temos de maneira resumida? Quanto maior o propósito de vida, reduz a mortalidade em 17%. Quanto maior a satisfação com a vida, reduz a morte em 12%. Quanto maior a solidão ou isolamento social, aumenta a mortalidade em 29%. Publicadas, e nós temos significância estatística desses achados. Quando falamos em valores morais, ou se preferirem, né, as virtudes, nós podemos hipotetizar. Vale a pena estudos clínicos randomizados para nós promovermos intervenções sobre as características morais dos indivíduos, ou seja, tornar o indivíduo e a sociedade mais tolerante, com mais chance de perdoar, mais solidária, com maior compaixão, mais empatia, mais gratidão? Então, esse é o meu pensamento. Primeiro, existe plausibilidade biológica, portanto, é uma questão científica digna de ser respondida. Tem estudos observacionais que sugerem potencial benefício, estudos preliminares randomizados que sugerem eficácia e segurança, é factível, tem como assegurar validade externa do modelo, tem como assegurar validade externa, que é a generalização dos resultados, mas vem 2 questões. Nós vamos intervir no indivíduo ou em grupos? E segundo, quem vai fazer a intervenção? É o médico? É um profissional de saúde? Ou seria alguém preparado especificamente para essa intervenção, para tornar o indivíduo, de uma maneira resumida, mais solidário? Nós temos, dentro dessas direções futuras, que de maneira sucinta, eu colocaria para vocês. Primeiro, incluir nas nossas avaliações de saúde, doença cardiovascular e espiritualidade. Segundo, nós precisamos ampliar o entendimento do que é benefício das intervenções e não apenas avaliarmos o número de anos que a pessoa sobrevive. Acrescentarmos a perspectiva do paciente. Recentemente, nós publicamos na revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, Espiritualidade e Saúde Cardiovascular, um capítulo sobre enfermidade moral. Doença é o que o órgão tem e que o exame mostra a alteração, bioquímica ou de imagem. Quando falamos de enfermidade, tem a ver com o indivíduo. E se nós estamos mostrando que, dependendo do enfrentamento, o indivíduo tem alterações bioquímicas, alterações inflamatórias, alterações imunes, e se essas alterações se associam com adoecimento, nós temos que reconhecer, identificar e propor alternativas de tratamento para enfermidade moral
em nossa sociedade. Seguinte, deixa eu tentar, estou terminando. Só o slide que ficou aqui congelado, pessoal. Vamos só aguardar que ele deve seguir adiante para terminarmos. Perfeito. Como eu disse, o ano passado nós tivemos a atualização da diretriz de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dentro desta diretriz, nós temos o capítulo Espiritualidade e Fatores Psicossociais em Medicina Cardiovascular, e nós colocamos no ano passado 13 recomendações. Em verde, temos consenso para fazer, em amarelo e laranja, na maior parte das situações, dependendo da condição, e vermelho não é para fazer. Vou apenas ler 3 para vocês. Primeiro, fazer a anamnese espiritual nos pacientes com doenças crônicas ou de prognóstico reservado. Deve ser feito. Aplicar questionários para avaliar espiritualidade, esperança e, eventualmente, técnicas para melhoria do perdão. Possivelmente devemos fazer. E o que não devemos fazer? Avaliar espiritualidade em condições agudas e instáveis, não é o momento, e não devemos prescrever orações ou práticas religiosas para os pacientes. Não é um ato médico prescrever isto para o paciente. Estamos discutindo espiritualidade. E para terminarmos, nós temos aqui, e vocês conhecem muito bem, dentro dessa academia, que é realmente de muito conteúdo científico, tem conhecimento abundante da parte de vocês, de que houve uma fase da humanidade onde a ciência só poderia existir junto com a religião, no início das universidades, no século XII. Então, não havia conhecimento fora da religião. Depois, essas verdades, entre aspas, foram contestadas. Uma postura crítica, positivista, com o iluminismo e renascimento, a ciência se desgrudou e só havia ciência fora da religião. E nós estamos hoje discutindo a avaliação científica, não da religião, mas da espiritualidade, que traz assuntos altamente importantes para o ser humano. Não há referência científica deste slide. É apenas uma proposta para que a gente investigue dentro da ciência. Então, vamos perguntar, e se o nosso processo de adoecimento começa com o desajuste de energias emocionais, mentais ou espirituais? E, a partir daí, nós temos a secundação no corpo. Segundo, uma possibilidade, que a enfermidade nasceria dessas distonias, disfunções morais, conscienciais, mentais, ou, se preferir o termo, espiritual, e depois que atinge o corpo físico. E se isto é realidade, antes da doença como conhecemos e diagnosticamos atualmente, seria antecedido em meses, dias ou anos as disfunções de ordem mental, consciencial, moral, espiritual, como preferirem. Então, essa é uma hipótese que nós precisamos investigar em medicina e utilizarmos o prisma da medicina baseada em evidências. Penúltimo slide, as barreiras que nós temos para a educação, para pesquisa e prática clínica em espiritualidade e medicina. Primeiro, conhecimento. Falta de ou falta de familiaridade com. Atitude. Não acha que é ciência, entre aspas, não confia no que está publicado, não acha fácil coletar informações, não quer mudar a autonomia, não acha prático tudo isso, não tem motivação, inércia, não acreditam que isso possa se associar com adoecimento ou prevenção do mesmo. E, por fim, comportamento. O indivíduo diz não ter tempo, não tem recursos, o paciente não segue e tem limitações logísticas. Portanto, temos que trabalhar no conhecimento, na atitude, no comportamento médico para discutirmos o paradigma, o modelo da espiritualidade em medicina. 2 últimos slides. Carl Sagan disse 2 frases muito boas que têm a ver com medicina baseada em evidências. Primeira frase, que a ausência de evidência não significa evidência da ausência.
E segundo, ciência é muito mais uma maneira de pensar do que um corpo de conhecimentos. E uma referência, é o último slide, se não aparecer não tem problema, que é uma referência de 800 anos atrás, por Maimônides, rabino e médico, que nasceu em Córdoba e faleceu no Cairo, que disse o seguinte, que nós devemos aceitar a verdade, não importa a fonte dessa verdade. Então, vamos pensar que sempre é bom nós questionarmos o modelo atual como sendo o único que pode explicar saúde e doença. Precisamos de novos modelos para entendermos melhor por que adoecemos ou por que não adoecemos. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou parar de compartilhar agora e, novamente, né, como se diz, eu agradeço, né, que é o reflexo da memória do coração. O coração tem memória e é expresso por meio do agradecimento. Muito obrigado pela oportunidade dessa noite. Passo a palavra para a doutora Giodete. Obrigada, doutor Álvaro, pela excelente palestra. É emocionante, viu? E, assim, é uma mudança de paradigma, né? Eu estou muito feliz e eu gostaria de, antes da gente iniciar as perguntas, dar um testemunho. Eu defendi meu doutorado em 2007 na Universidade de São Paulo, lá no INCOR, e eu voltei à minha pesquisa de mestrado, que eu realizei aqui na Universidade Federal de Sergipe, e, em seguida, o doutorado, toda ela voltada para a prevenção dos fatores de aterosclerose em uma população de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade abdominal. Nós tivemos, naquela época, eu gostaria de salientar que o doutor Zé Augusto Barreto Filho foi meu orientador do mestrado e o meu co-orientador do doutorado. Nós tivemos a preocupação, naquela época, de, além de avaliarmos os fatores de risco imutáveis, como a hereditariedade, e os modificáveis, né? O tabagismo a gente considerou nos adolescentes, a anticoncepção, a obesidade abdominal, como eu falei, a hipertensão, o diabetes mellitus, que também já se manifesta nessa idade, inclusive na criança. Enfim, todos os fatores conhecidos, nós utilizamos também marcadores laboratoriais, a exemplo do PCR ultrassensível e a dosagem laboratorial da homocisteína, né, como também a insulina plasmática. E nós também realizamos, naquela época, o scan-duplex nessa população com o intuito de mostrarmos que a aterosclerose inicia pelas carótidas. Então, nós medíamos a espessura da camada média das carótidas desses adolescentes e crianças. Mas não esquecemos, porque foi um trabalho multidisciplinar, não esquecemos, naquela época, de incluirmos a avaliação, escalas que foram empregadas pelo psicólogo que compôs a equipe, incluirmos a avaliação da ansiedade e da depressão nessa população, porque, infelizmente, também já se manifestava. Mas, enfim, a preocupação de traçarmos o perfil pró-aterosclerose numa população de jovens. E nós chegamos à conclusão de que a prevalência de ansiedade e depressão, mesmo na aquela população que nós avaliamos, principalmente de adolescentes, era muito alta. E a maioria tinha a ver com os problemas familiares, né? De relacionamento familiar. Mas, enfim, por que eu estou relatando isso? Porque eu fico muito feliz que a gente já vem pensando sobre isso, essa mudança de paradigma, a inclusão da avaliação da espiritualidade e a saúde psicossocial do indivíduo. Então, eu estou assim, eu adorei a palestra do senhor, porque ela toca profundamente a nós, que acreditamos e que nos voltamos para a prevenção antes do adoecimento. E também eu creio, na minha maneira de ver a vida, que o adoecimento, sem dúvida, ele começa pelo espiritual, né? E depois ele se manifesta a nível físico. Mas, enfim, é só um testemunho. Eu gostaria de abrir
a sessão de perguntas. Eu vou ver aqui. Tem muitos parabéns, muito bom. Gabriel Malvese, Luna, muito bom. Doutor Luciano Micael Soares. Tem aqui Luiz Barreto, né? Doutor Luiz Barreto, professor Álvaro, nossos parabéns pela excelente conferência. Prezado amigo Fedro, também um prazer imenso em vê-lo, doutor Fedro. Lúcio Prado também, Lúcio está abrindo as inscrições, né? Enfim, William também, excelente palestra, também Amanda, foi muito boa a apresentação, Suelen, enfim, todo mundo muito feliz com sua apresentação. Nós queremos deixar as pessoas bem à vontade, quem quiser fazer perguntas, serão poucas, mas, enfim, vamos colocar a discussão, né? Eu gostaria... Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém quer se manifestar? Doutor William, por favor, abra seu microfone. Deve ser, Rosana, talvez, no registro, alguma questão da saída de água. O reajuste é muito pouco para poder estar valendo isso tudo, entendeu? Alô? Doutor William, pode falar? Alô, ok. De início, parabenizar o doutor Álvaro pela sua extraordinária, belíssima e cativante palestra, tá? Escutei-a com muito carinho, com muita atenção. E da mesma forma que a querida Geodete, eu queria também, professor Álvaro, dar um testemunho. Ok? Eu comecei minha vida profissional como cancerologista. Eu sou oriundo lá do Hospital do AC Camargo, onde eu fui fazer minha residência com os caros professores que o senhor deve conhecer, né? Saudosos mestres. Bom, mudaram, entendeu, o nome de cancerologista para oncologista, mas eu continuo tratando câncer, viu? Seja em latim, câncer, ou oncos em grego, tanto faz. E já são 45 anos, professor Álvaro. E remeto aqui meu abraço para os seus queridos colegas lá do Oswaldo Cruz, viu? O doutor Marcelo, chefe da oncologia, o doutor João Vitor, da radioterapia, que foram meus contemporâneos do AC Camargo. Bom, mas não me alongando muito, eu só queria contar, viu, Lúcio, rapidamente, algo que aconteceu comigo logo que eu comecei a tratar como profissional, entendeu? Pacientes de câncer. A escola da onde eu fui oriundo, como já citei, era um grupo cético, muito cético com relação a efeitos emocionais na oncogênese. Nós não acreditávamos. E eu, logicamente, aprendi com eles a não acreditar que depressão, estresse e outros problemas fossem produtores, né, de câncer. Muito bem, um belo dia entra um casal de japoneses no meu consultório. Aí, conversando com eles, o senhor japonês tinha um câncer de pulmão. E a esposa ao lado, entendeu? Um câncer de mama. E eles foram lá para fazer uma consulta em conjunto, atrás do cancerologista. Bom, depois de uma longa conversa, naquela época a gente não tinha, entendeu, a consulta ligada à religiosidade, como o senhor bem citou, não aprofundávamos nisso. E aí, conversando com eles, o casal então relatou que, algum tempo atrás, eles tinham perdido um querido filho num acidente de automóvel. Isso mexeu muito com eles, muito. E eles chegaram a confessar que queriam até suicidar-se, mas não tinham coragem e nem a religião permitia. Bom, eu não dei muita atenção a isso, porque nós não acreditávamos que estresse
depressão, produzia câncer. Hoje, meu querido professor, e o senhor bem sabe, né? Esses efeitos emocionais, eles levam, entendeu, a inibição tremenda, né, do eixo hipotalâmico hipofisário. Ele diminui as produções, entendeu, produção de neurotransmissores, a exemplo de cortisol, que vai reduzir na produção de linfócitos, células K, células NK, células killer, né? Que, por sua vez, consequentemente, ela altera a imunidade do indivíduo. Então, aquela pequena célula que alterou-se no seu DNA, né, e que poderia, momentaneamente, ser combatida por esses linfócitos, ela começa a implodir, né? Então, hoje, nós sabemos que, realmente, essas alterações emocionais levam à produção de diversas doenças, tanto cardiológicas, como o senhor bem citou, como também na área de oncologia. Então, está aí o meu, primeiro lugar, repito, entendeu? Agradecimento por sua aula, e está aí um exemplo que eu carrego durante muitos anos, e hoje eu faço questão de saber um pouco mais, entendeu? Quem é a pessoa que eu estou tratando, porque não tínhamos nem psicólogo, viu? Por incrível que pareça, não havia psicólogo naquele grande hospital. Veja, doutor William, depoimento fantástico, altamente elucidativo, e compartilho de todos os fundamentos veiculados no que o senhor disse. Primeiro, né, tem uma determinada época que não havia evidência científica ou publicações. Então, é natural nós sermos céticos quando alguém está trazendo uma informação e não há uma literatura que possa consubstanciar essa opinião. Mas hoje, se você vai na literatura e colocar no PubMed espiritualidade e câncer de qualquer órgão, você tem centenas, se não milhares de publicações. Então, é uma questão hoje de não discutir o assunto, do indivíduo não ser atualizado. Quando era só opinião, é uma postura interessante, mas hoje a literatura traz muitas informações. Agora, o desafio que eu particularmente tenho, e acho que é o de todos vocês, é de nós colocarmos a mensuração disto para que isso se torne uma recomendação. Porque da opinião, nós vamos para uma associação, da associação, nós vamos para uma intervenção. Há necessidade de gerar muita evidência científica para que a gente pense algo diferente. Eu finalizo com um comentário sobre isso. O pesquisador, eu vou dizer, a prática clínica eu nunca deixei, temos que manter a prática clínica, mas o pesquisador, ele tem que guardar uma parte dele duvidando de tudo que ele está fazendo no momento atual. Porque se nós acreditarmos que 100% do nosso pensamento é a maneira correta de entender a questão médica, isso vai se transformar em dogma. Então, é sempre importante deixar uma janela aberta, pensando assim, não segue esse caminho. Tem uma outra coisa para explicar essa ocorrência que, no momento, eu não estou conseguindo entender. Mas tem que deixar sempre aberto para a possibilidade de novos fatores. E o que isso traz de novo? Nós estamos voltando para resgatar um tempo da medicina onde a história clínica era muito bem detalhada, onde a relação médico-paciente ela era e é atualmente, se for bem feito, baseado em confiança. Nós temos que olhar o indivíduo como um todo. É claro que tem várias contingências para discutir, remuneração, tempo, tudo isso, mas nós não podemos abdicar daquilo que é o mais importante da medicina, que é entender por que o paciente nos procura, e não apenas olhar o exame e procurar um sintoma de maneira despreocupada. Eu acho que é um retorno à parte útil que nós deixamos, mas que precisa ser resgatada. Nós temos... Obrigado. Nós temos aqui um pedido de Lucas
para o doutor Álvaro. Ele quer saber, doutor Álvaro, como ele pode estudar mais a respeito do Ikigai, por onde? Artigos, livros, o que o senhor recomenda? Ô, Lucas, eu vou escrever aqui o meu e-mail e você vai fazer essa solicitação, já está aí? Você pode fazer, que eu vou te encaminhar direto para a pessoa que trabalha com isso, que é o doutor Emílio Moriguchi, que não só entende, como ele passa 3 meses dos 12 meses do ano no Japão. Eu passarei para você. Tá bom? Ok. Ok. Ele está agradecendo, né? Ótimo, obrigado. A gratidão é um sentimento poderoso, né? Avezum@yahoo.com. Esse é o mais fácil. Esse eu acesso qualquer lugar. Ok. Alguma pergunta a mais? Nós vamos encerrar as perguntas. Vamos ver aqui. Não, eu gostaria de parabenizar o Álvaro por sua excelente apresentação. Hoje, mais do que nunca, você está muito inspirado. Com vocês, o ambiente. Provavelmente. E eu queria dar um depoimento e lhe fazer uma pergunta, porque eu sou de uma época, né, onde a medicina, de uma certa maneira, eu acho que é uma coisa muito vibrante em mim, é poder observar a mudança, a conotação que está tomando, o caminho que está tendendo a medicina a seguir, né? Então, você muito bem mostrou os vários momentos da medicina, e na medicina contemporânea, nós abandonamos a empatia, nós abandonamos o exame clínico, nós abandonamos em busca de uma fluência imensa pela tecnologia que mostra muito rapidamente e evidencia as coisas, mas deixa o ser humano totalmente abandonado e desprotegido, e cada vez mais carente. Então, aqui eu faço uma referência nessa noite tão simbólica e tão bonita aos meus ilustres professores, que não são quase praticamente todos que estão aqui, né? Porque foi com eles que eu aprendi uma medicina onde o indivíduo era a parte principal, e aí nós praticávamos, sem nem saber que estávamos praticando, e eu aprendi isso, a cuidar desde a parte espiritual, humana e a parte física, né? Nós nunca dissociamos o indivíduo, nós falamos, eu aprendi a fazer medicina assim. E chegou um momento tal que, como eu enveredei pela cardiologia e também pela terapia intensiva, que muito de perto tive a oportunidade de presenciar e praticar essa bela medicina e perceber o quanto era importante se atuar frente à espiritualidade. Saber como conduzir o indivíduo que ia à morte ou que ia morrer, como conduzir ao morrer, tão bem quanto conduzir ao viver. E eu pergunto a você, eu inclusive comecei a estudar antroposofia, né? Então, por quê? Porque na antroposofia, eu fiz a parte, inclusive, inicial, depois fui pela linha da médica, né, que tem uma certa especialização, não é reconhecida como especialidade, é reconhecida como uma prática médica. Mas o que eu aprendi? E o que eu chamava a atenção nas aulas é que faltava mensuração, né? Faltava a mensuração. Rudolf Steiner, ele fez uma linha totalmente focada no conceito da junção, né? O corpo, mente, a alma integrada, e uma não poderia viver sem ser desfocada da outra, mas não se consegue até hoje fazer esses estudos mensurados, como você, muito sabiamente, nos mostrou, que agora sim, agora nós temos como mensurar e transformar isso, e de repente todo esse conhecimento universal se transformar num conhecimento único, né? Para sobrevivência e melhor qualidade de vida, viver em paz. Então, antroposofia, estando em paz, você tem mais saúde.
estando em paz significa estar mais próximo, por colocar, praticar a sua espiritualidade, qualquer que seja o caminho a se percorrer. Então, eu gostaria de ouvir você, provavelmente você conhece todos esses caminhos, o que é a sua opinião em relação a isso? Celi, palavras muito boas, viu? Palavras muito sábias as suas. E, claro, é uma reflexão com uma pergunta, e eu vou, assim, responder dentro daquilo que eu penso, e estou pronto para rever a qualquer momento, se tiver evidências científicas novas. Mas, assim, o que a gente está assistindo é que tem uma tendência de uma confluência de saberes, né? Então, a medicina, como ela está hoje, eu me pergunto, né? Eu estou formado há 35 anos. Nós tivemos uma medicina que realmente o paciente estava no centro, né? E realmente nós nos importávamos muito com o paciente. E assim eu pergunto primeiro, né? Onde foi e quando que nós nos perdemos, né? Que ela foi ficando cada vez mais afastada e hoje nós estamos sentindo a necessidade desse retorno onde estava antes. Mas sem perder a questão moderna e atual que a ciência permite hoje. Então, vamos lá. Se você buscar o carro-chefe das ciências, o carro-chefe das ciências é a física. A física, com toda a teoria, ela vai na frente e as outras ciências vêm depois. A nossa medicina atual, ela é uma medicina que é baseada numa física mecanicista, que tem quase 300 anos, é do Newton. Significa o quê? Eu pego o todo, divido em partes, por entender a parte, eu entendo o todo. E a nossa segmentação é especialidade. Então, eu vou entender tudo do fígado, vou entender tudo do coração, tudo do cérebro, mas isso permitiu entendimento em profundidade, mas desintegrou o ser humano. Mas não foi ruim, foi uma etapa necessária para a gente entender as partes. Mas o que nós estamos discutindo agora é que tem uma necessidade de nós juntarmos isso para entender. E aí eu finalizo com o seguinte ponto. Sem mensuração, não dá para a gente prosseguir. Não dá. É aí que a nossa medicina, e o que a gente está discutindo aqui, difere muitas vezes de algumas correntes que têm um arrazoado muito bem alinhado, coerente, faz sentido, mas sem eu ter comprovação, eu só sou uma pessoa ou mais uma com uma opinião. E nesse aspecto, eu falo, tem um método atual, mas eu levanto a perspectiva, Celi, de buscarmos novos métodos para investigar o novo. Então, o método que eu tenho hoje, ele investiga as coisas que eu tenho. Então, quando eu falo estudo caso-controle, corte prospectivo, randomizado, eu estou trazendo o que eu tenho de método disponível para avaliar espiritualidade. Mas eu deixo uma porta aberta para a gente pensar em novos métodos de investigação para mensurar isso que nós estamos dizendo que precisa ser mensurado. Eu deixo uma vírgula sem colocar um ponto aqui. Parabéns, parabéns por essa abertura, muito bom. Doutor Álvaro, Gente, desculpa. uma palestra muito importante, muito significativa, mas eu gostaria de perguntar ao senhor quais poderiam ser as patologias que poderiam acontecer no seio dessa pandemia que nós estamos vivendo. Doenças físicas e comportamentais também. Doutor Barreto, essa pergunta já vale para uma live com todos aqui reunidos, né? Covid, que a pergunta é muito boa. E, assim, eu estou pensando apenas com os segundos que o senhor me deu para pensar. Primeiro, nós temos a Covid tal qual ela é, e nós estamos conduzindo diversos estudos por meio da coalizão Covid-19, estudos randomizados, para reduzir o ônus da Covid que a gente tem observado. Mas o que a gente observou com essa história do distanciamento social é que o nosso lá fora, o nosso relacionamento para fora diminuiu, mas nunca o ser humano fez uma viagem para dentro com tanto tempo disponível. Indistintamente, todos nós
estamos avaliando a razão da existência, pode não ser com esse nome, os objetivos da existência, o que eu quero, o que eu não quero. Então, ela está trazendo um benefício reflexivo. Esse benefício reflexivo não é às custas apenas de alegrias. Tem pessoas que estão mais ansiosas, tem pessoas que estão mais deprimidas, tem pessoas que estão, eventualmente, com mais raiva, estresse, mas tudo isso não é produzido pela pandemia. É da pessoa reagindo à pandemia que trouxe tudo isso. Então, a minha leitura é que, do ponto de vista de saúde mental, nós estamos tendo uma eclosão. Eu não diria que aumentou a prevalência. Eu diria que aquilo que estava bem guardado, ele está sendo trazido à tona, e não é uma produção da pandemia, é uma facilitação da pandemia, que todas essas emoções que não são bem trabalhadas estejam aflorando. E quando eu falo trabalhadas, estresse, essa conta chega, tudo aquilo que a gente guarda e não torna consciente, e não torna de uma maneira amigável o entendimento conosco, vai nos dar trabalho cedo ou tarde. Então, a pandemia trouxe isso, que eu diria assim, tem muita discussão para a gente falar. A sociedade, talvez, em alguns cenários, ela se mostrou mais solidária. Mas, por outro lado, a gente tem alguns exemplos que vão noutra direção por causa do cansaço. Eu diria, doutor Barreto, que o mundo que nós vivemos até janeiro e comecinho de fevereiro no Brasil, isso é opinião pessoal, totalmente aberta. Eu acho que nós não vamos retornar a ele. Está sendo forjado, do ponto de vista econômico, trabalhista, relacional, mental, um outro mundo no meio dessa pandemia. Acredito que tem coisa nova aí para aparecer. Obrigado. Para a gente encerrar, nós temos duas observações. A primeira, o confrade Paulo Amado, ele faz um agradecimento pela palestra e pelo palestrante, né? Obrigada. Ele agradece pela excelente palestra e pelo palestrante. E o confrade William Soares pede a palavra para fazer a última pergunta. Esteja à vontade, William. Graças a Deus. Álvaro, eu tenho algo, entendeu, que me martela há muito tempo, que eu quero dividir contigo, viu? E agradeço a minha querida Geodete, entendeu, ter me permitido retornar à baila. Bom, em uma das minhas reuniões do Laios, né, que eu faço parte, Laios Internacional, uma religiosa, entendeu, explanou o seguinte e me perguntou, e eu não soube responder. Ela disse que leu um trabalho científico que, em um hospital, os pacientes terminais de câncer tinham um professor, né, de oncologista, que quis fazer um trabalho, entendeu, com esses pacientes terminais. E aí um ia para, digamos, enfermaria A e outro enfermaria B, e solicitava às religiosas que rezassem de uma forma fervorosa para os pacientes da enfermaria A, e um pouco menos fervoroso para aqueles da pacientes da enfermaria B. E ela me disse, William, foi observado que aqueles pacientes que a gente rezava 24 horas por dia, eles estavam sobrevivendo mais e sofrendo menos do que aquele outro que só rezava uma Ave Maria por dia. O que é que você acha? Eu não achei nada, porque até hoje não descobri nada, viu? Mas eu lembro do seguinte, que a fé remove montanhas. Será que a fé remove câncer à distância? Porque vai desempregar os oncologistas todos. Olha, o que você acha? William, essa é pergunta de final mesmo, né? Eu vou tentar ser bem conciso. Primeiro, em relação à terminalidade, tem duas coisas aí, tem terminalidade e tem oração. Na terminalidade, uma das palavras, e tem médicos que se especializam nisso, em cuidados paliativos.
Mas tem um livro muito interessante que quem já leu, parabéns, quem não leu, leia, porque é um livro de você ler, como se diz, numa sentada, que é de uma colega, Ana Cláudia Quintana Arantes, que pelo título muita gente não pegaria o livro para ler, mas é muito interessante, porque diz assim, a morte é um dia que vale a pena viver. Então, pelo título, né, será que esse livro? Mas é muito bom, porque ela trata de situações de pacientes terminais. E a Ana Cláudia mostra que dentro da terminalidade, pequenas ações, levando em conta o que o indivíduo gosta, o que você gosta na sua vida, numa fase que a doença não tem prognóstico, mas o doente, você não pode dizer que ele não tenha prognóstico. E muitas vezes, dentro desses cuidados paliativos, o paciente desmamava de droga vasoativa, tinha melhora de saturação, ou seja, ele às vezes saía até de um catéter de O2. Então, não é, entre aspas, paliativo aquilo que interfere no aumento da vida da pessoa. Então, isso mostra que tem aspectos que você trata do paciente denominado terminal, que você pode trazer benefícios, mas só isso, só ele ficar com os amigos, só ele está, estou inventando, tá? Está tomando sorvete, escutando as histórias e vendo o filme que ele sempre gostou. Isso é ciência também. E aí você entrou num ponto que é da oração. E aí você tem na literatura estudos mostrando que prece intercessória reduz mortalidade, estudos mostrando que prece intercessória é neutra, e estudos mostrando que prece intercessória foi prejudicial. E aí você fala, mas de que maneira? Tem um grupo de pacientes que, por saber que estava orando para eles, eles se viram numa situação catastrófica. Se estão orando para mim, é porque eu não estou bem, é porque realmente eu vou complicar. Então, essa área eu acho difícil de mensurar, porque o que é uma oração? É uma reflexão? É uma oração mecânica? É quem faz? É por quanto tempo faz? É baseado em qual religião? Então, eu não vejo como você ajustar todas as variáveis que estão ligadas a isso, de uma oração intercessória. Acho muito difícil mensurar, e se alguém tiver a seguinte proposta, vamos fazer um estudo nessa área, no momento eu diria, eu não faria, porque eu não vou conseguir ajustar para todas as variáveis. Mas se alguém disser assim, mas e se nós fizermos um estudo randomizado, onde o indivíduo, dentro da fé que ele tem, ele faz as reflexões para o enfrentamento positivo das dificuldades, independente da crença religiosa. Eu acho que tem campo para investigar, mas a reza de base religiosa, eu não iria numa avaliação científica nessa área. Obrigado, professor. Eu só quero terminar dizendo que lamento muito, entendeu, interromperem tão prematuramente essa reunião. Acho que sim, já vão terminar as perguntas, porque é muito agradável ouvi-lo, tá? Mas time is time. Obrigado. Eu faço minhas as palavras de William. Realmente é palpitante ouvi-lo. Muito bom, doutor Álvaro. Todos nós, eu creio, foi fascinante a sua palestra, muito boa, elucidativa e esclarecedora. Eu fiquei impressionada com a quantidade de escalas que o senhor trouxe para a avaliação do subjetivo, né? Torná-los objetivos. Mas, enfim, é uma coisa que eu vou procurar entender mais sobre essas escalas. Eu não sei se Lúcio vai entrar, mas eu gostaria, então, de agradecer ao senhor, se o senhor quiser fazer uma despedida. Acho que a sua palestra é memorável, vai estar no YouTube, depois o senhor pode ver, pode assistir, mas nós estamos muito gratos, valeu muito a pena, a nossa academia está de parabéns e muito obrigada por sua contribuição. Giudete, muito obrigado novamente pela oportunidade que vocês me concederam, né,
dessa solenidade, dessa celebração importante de 26 anos da Academia Sergipana de Medicina. Sinto-me honrado, agradeço mesmo o tempo de vocês, a interação e, como eu disse, a oportunidade. Em seu nome, Geodete, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, né? Todos os amigos, e que nós possamos continuar gerando conhecimento baseado em evidências que possa ter utilidade para a saúde populacional. Muito obrigado, professor Álvaro Avezum, pela sua brilhante participação. Foi uma noite maravilhosa, radiante, da Academia Sergipana de Medicina, que comemora com muito brilhantismo os seus 26 anos. Eu gostaria de lembrar a todos os acadêmicos aqui presentes, né, da Academia Sergipana de Medicina, o doutor Zé Hamilton Maciel, que comandou essa sessão, o doutor Paulo Amado, os acadêmicos Ildete, Celi, Zomira, Samarone, Fedro, doutor Teles, que estava ali também, doutora Débora, doutor William, os nossos convidados da Bahia, de Pernambuco, né, que nos deram a honra dessa participação, e mandar uma mensagem especial para o nosso confrade, doutor Marcos Ramos, que está hospitalizado, mas está bem, mandou uma mensagem para mim aqui agora. Então, se ele está hospitalizado e está com o celular na mão, é um bom sinal, não é? Então, todo mundo mandando um abraço para a plena recuperação do nosso confrade Marcos Ramos, que está hospitalizado no São Lucas. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos, a oportunidade de estar conduzindo esta sessão que vai marcar a época nos nossos anais, né? E agradecendo, então, a todos pela participação. Muito obrigado, né? E, de antemão, desejo a todos um Feliz Natal e um próximo 2021, que seja um ano menos bicudo, como tem sido o ano de 2020. Obrigado. Um grande abraço para todos e a sessão está encerrada. Boa noite. Namastê. Isso mesmo. Namastê.